A gente tem essa relação com a morte de uma forma muito estranha. A gente foge da morte, a gente vai num cemitério e a gente fica com aquele sentimento de medo, medo dos mortos ou aquela coisa negra. E que na verdade a morte nada mais é do que um final de um período que, se a gente fizer o que tem que ser feito, se a gente tiver, em vez de medo de morrer, medo de não viver, e essa é uma grande verdade, a nossa morte ela é simplesmente uma memória de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente viveu. Eu acho que quando a gente vai num velório, numa despedida, e que é doloroso, às vezes a gente se despede de pessoas que fizeram um grande sentido na nossa vida, que nós amamos muito e que nos amaram muito. E a gente chora e às vezes eu me lembro de uma grande tia que eu sofri dias, achando que a vida tinha acabado. E hoje eu olho para aquela tia, que foi uma tia carinhosa, e eu vejo o quanto eu lembro dela com felicidade, eu não lembro dela com infelicidade. Eu tenho tristeza de não estar do lado dela e por isso essa relação entre tristeza e felicidade é uma coisa importante. Porque eu posso sim estar triste, eu tenho que me permitir estar triste, eu tenho que permitir chorar uma perda, mas aquilo não me faz infeliz, porque se eu olhar tudo aquilo que eu vivi de bom, eu não tenho saudade de quem eu não amo, eu não tenho saudade de quem não foi importante para a minha vida. Então, a relação entre morte e felicidade ela é absoluta. Se a gente observa a nossa morte como um encerramento de um capítulo, se a gente pensa muito mais, em vez daquela coisa mórbida, em vez de um fim, mas pensar num recomeço, pensar numa passagem dessa, espero para uma melhor, vai depender do que a gente faz nessa vida. Se a gente pensa na vida e não naquele corpo que está ali sendo comido pelas lesmas e lagartos, se a gente olha que ali está representado uma vida inteira, está representado uma pessoa que fez a diferença na vida de milhares de pessoas, uma pessoa que deixou um legado. Se a gente vai num cemitério, em vez de ter medo dos mortos, dos fantasmas e etc., se a gente observa quantas histórias estão ali, quanto amor aquelas pessoas que estão ali representadas pelo que sobrou dos seus corpos, mas acima daquilo a alma delas, a diferença, a vida que elas tiveram. Quanta felicidade elas talvez não implantaram no mundo. Acho que a gente não deve ter realmente medo de morrer, a gente deve ter medo de não viver. E se eu tenho medo de não viver, sabendo que a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida, sabendo que a gente tem um tempo e o tempo é o nosso recurso mais precioso, é um recurso limitado e é um recurso que a gente não tem controle, porque a gente tem controle do que a gente faz com o tempo que a gente tem, mas eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. A gente fica preocupado quando um médico vem para um paciente em estado terminal e fala: você tem 3 meses de vida, e a gente acha que se aquilo acontecer com a gente, o que eu vou fazer? Acabou tudo? Não, não acabou, eu vou fazer a melhor coisa que eu puder com aqueles 3 meses de vida. Até porque eu posso estar numa doença terminal quando eu estou negligente comigo mesmo, num WhatsApp, num Facebook, andando na rua e atravesso a rua sem perceber que o farol está vermelho ou sem perceber que alguém está passando no farol vermelho. E eu sou atropelado. E eu sou atropelado e aquela foi uma doença terminal. Que eu faça o melhor que eu possa com o tempo que eu tenho, já que eu não sei quanto tempo eu tenho. Que a gente possa fazer de cada dia um dia que tenha mais sentido, que a gente possa saber onde a gente quer chegar, que a gente possa saber qual o legado que a gente vai deixar. Eu acho que isso tem uma relação absoluta com a nossa felicidade. É a gente enfrentar os fatos brutais, mas enfrentar de uma forma positiva e construtiva e deixar a diferença. Ainda porque não sei quanto tempo eu tenho, mas o que eu tiver, eu vou fazer a diferença.